Então, o que a gente lembra hoje, sempre de novo a gente se pergunta, poderia ter sido diferente? Claro que poderia, né? Se tivesse tido mais cuidado, se tivesse tido mais atenção, né? Por outro lado, a gente também trabalha nessa questão do lado espiritual. Se a gente não se apegar a ele, a gente não consegue superar, né? Tem um lado racional que nos diz, poxa, temos que trabalhar verdadeiramente para que tais fatos não se repitam e que outras famílias não sofram o que nós sofremos, né? Esse é o lado racional, nossa luta, né? Estou dentro de um movimento de associação, estou dentro do movimento Somos Todos Santa Maria, que eu desenvolvi várias iniciativas nesse sentido, dizendo que apenas aconteceu em Santa Maria, mas poderia ter acontecido em outra cidade, portanto vamos todos nos abraçar e vamos fazer um esforço muito grande para que isso não aconteça para nenhuma outra geração, em nenhum outro lugar do mundo. Enfim, no telefone dizendo que o Mateus estava na boate, que tinha havido lá um incêndio, que ele estava machucado e que estava no hospital. Isso foi que horas mesmo? 5h30 da manhã. Puxa, conhecendo o Mateus como eu conhecia, eu tinha plena certeza que era pouca coisa, porque ele era muito cuidadoso. E aí, chegando na unidade hospitalar, né, em Santa Maria, daí nos apresentamos com os pais do Mateus e perguntamos pela situação do estado de saúde dele, e a moça disse: é grave. Como é que ele chegaria, né, de Santa Maria a Porto Alegre, viajando de ambulância em Porto Alegre? Então, lá pelas 9h30, 10 horas, veio a notícia: não, ele vai ser transferido para outra unidade hospitalar aqui em Santa Maria, e de lá de helicóptero vai a Porto Alegre. E isso foi bastante rápido, né? 12h30 ele chegou em Porto Alegre na HPS, meio-dia, pouquinho antes do meio-dia ele já estava indo para Porto Alegre de helicóptero. E, na verdade, o que complicou no Mateus foram duas coisas: a questão das queimaduras e da inalação da fumaça tóxica. Essas duas coisas foram bem fortes, né? A queimadura fez com que ele perdesse a função renal. Então ele chegou em Porto Alegre sem funcionamento dos rins, foi submetido à hemodiálise e a hemodiálise respondeu bem ao organismo dele, só que ela teve que ser suspensa porque começou a ter uma queda na pressão arterial. E essa eles não conseguiram mais reverter. Então, a grande briga dos médicos foi tentar manter a pressão arterial. E ela foi baixando. Na quinta-feira ela estava 10/5, de tarde 7/3, e ela foi fatal para a parada cardíaca. Então, muito bem, vamos agora pensar na questão de Santa Maria, em todas as irregularidades daquele espaço, né? Mesmo assim, 242 é um número absurdo, né? É muita gente, né? Gente jovem, cheia de sonhos. Isso que hoje ainda a gente se abala um pouco, né? A questão de tantos jovens terem seus sonhos e que eles foram interrompidos, né? E a gente, como pai e mãe, sonha com eles também. Mateus estava numa carreira ascendente muito boa, ele estava... Nossa, ele fazia do basquete o seu hobby, do estudo, a sua dedicação exclusiva. Que a vida humana é muito valiosa para ser desperdiçada de maneira tão... eu diria assim, tão descuidada como foi, né? Desde a autorização de funcionamento daquele local, desde uma vistoria que deixou de ser feita, enfim, tantas pessoas que colaboraram e contribuíram para que nós tivéssemos tal cenário. Por isso ele disse que depois eu tenho acompanhado outros incêndios durante o ano e nós não tivemos nenhum número expressivo. Então, o que a justiça tem que fazer, né? Para nós é importante que a situação toda não fique impune. Isso é, de um lado, bem importante para que sirva de lição, né? Para que as pessoas todas que colaboraram para que esse evento tivesse esse desfecho triste, elas tenham que responder por isso, sim. Porque nós estamos numa campanha para que tal fato não se repita mais em nenhuma parte do mundo. É um pouco ousado isso, mas que a nossa mensagem chegue a todo mundo dizendo: olha, nós precisamos ter mais cuidado, precisamos ter mais atenção, precisamos de uma legislação que cuide disso, de pessoas que cuidem disso. Eu desejo também que as famílias que perderam lá seus filhos que encontrem forças para continuar a vida. A gente tem encontrado isso muito, a gente
teve uma comunidade de Santa Cruz muito solidária com a gente, né? O que nós experimentamos de carinho, de solidariedade é uma coisa incomensurável. Isso nos fortaleceu e me fez formular uma frase que já existia, mas eu digo ela de outra forma, né? Sempre diz que Deus não dá o fardo mais pesado do que a gente consegue carregar. E eu entendo que sim, que o fardo é mais pesado. Mas porque tem muita gente contigo carregando, o fardo fica mais leve. Então, acho que todos, então fica a grande lição de Santa Maria, né? Precisamos ter cuidado com a vida, né? Esse é o grande aprendizado. E esses jovens agora deixaram ou perderam a sua vida por essa razão, então me faz crer que esse é o grande sentido, então, que nós cuidemos da vida de outros jovens, de outras crianças, de outras pessoas, né? Em ambientes mais seguros.